Fazia quase 10 anos que um presidente francês não visitava o Brasil quando Emmanuel Macron pousou em Belém do Pará na semana retrasada. A viagem, que durou 3 dias e foi recheada até o último segundo de compromissos, deu muito o que falar. E não foi só por causa do bom humor brasileiro, que espalhou pelas redes sociais vários memes comparando as fotos que ele tirou com o presidente Lula com um ensaio de casamento. Mas porque Macron assinou embaixo de um projeto que prometeu levantar 1 bilhão de euros para investir na bioeconomia da Amazônia, o que equivale a quase 5 bilhões e meio de reais. A ideia é juntar todo esse dinheiro em 4 anos, com a participação de bancos públicos e instituições privadas. Aí, os fundos seriam usados para trocar o modelo econômico da região amazônica, que hoje é super dependente da exploração intensiva de recursos naturais e está diretamente ligado ao desmatamento, por uma alternativa que preserve o meio ambiente, combata as mudanças climáticas e ainda gere lucro. Nós não queremos transformar a Amazônia no santuário da humanidade. O que nós queremos é compartilhar com o mundo a exploração e a pesquisa da nossa riqueza de biodiversidade, das nossas riquezas aqui, mas que os indígenas possam participar de tudo que for usufruído da terra que eles moram. Falando assim, fica até simples, mas a lua de mel dos presidentes na Amazônia não é tão doce quanto parece. A bioeconomia, essa suposta solução para todos os nossos problemas ambientais, tem várias contradições, especialmente sobre como o conceito teórico funcionaria na prática. Além disso, já deu para perder a conta dos novos projetos que chegaram na região amazônica, prometeram mundos e fundos, mas entregaram pouco. Para ajudar a gente a entender o que é bioeconomia, dessas palavras do momento que a gente escuta ao lado de transição verde, modelo de baixo carbono, e o que significa esse novo projeto com a França, a gente conversou com Marcela Vecchione Gonçalves. Ela é doutora em Relações Internacionais e pesquisa, no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, como a Amazônia se encaixa no complexo xadrez global das ações climáticas. Quando a gente pensa numa bioeconomia baseada nesse capital natural e em ativos florestais, né? Então a gente tem que fazer a pergunta de quem está ganhando e quem está perdendo com isso. E numa perspectiva de futuro, de quem realmente vai ganhar com esse processo de tornar financeira e econômica a natureza, e não só a natureza, as pessoas, os grupos sociais, os coletivos que vivem nessa natureza e dessa natureza. Você está ouvindo Olho d'Água, podcast produzido pela Amazônia Latitude e que propõe um mergulho nos assuntos profundos da maior floresta do mundo. O rio Guamá, um corpo d'água escuro de 700 quilômetros de comprimento, divide 2 paisagens bem diferentes em Belém, capital do Pará. Olhando para um lado, o horizonte é preenchido por vários edifícios que moldam a silhueta da Belém continental e urbana. Do outro, é um verde a se perder de vista, pontuado por 39 ilhas que compõem a região insular da cidade. A Ilha do Combu é a 4ª maior delas, uma área de proteção ambiental que abriga, em sua maioria, populações ribeirinhas. No dia 26 de março, Emmanuel Macron fez uma travessia de barco de mais ou menos 15 minutos pelo rio Guamá, indo da cidade que será, em 2025, sede da COP30, o encontro sobre clima da ONU, até chegar na Ilha do Combu. Foi lá que ele e Lula fizeram as fotos que viralizaram nas redes sociais brasileiras e francesas, chamadas de ensaio de casamento. Mas o objetivo mesmo da visita era ir até a casa da Izete Costa, conhecida na região como Dona Nena. Filha de produtores rurais, Dona Nena transformou as receitas da família em um negócio rentável, uma marca de chocolates criada em 2006. Além da produção dos doces orgânicos em seu quintal, na floresta amazônica,
ela também coordena o projeto Vida Cabocla, com foco em estratégias para consolidar pequenas empresas na região. Passados 18 anos, a sua plantação de cacau hoje faz tanto sucesso que se tornou parada turística quase obrigatória no Pará. No contexto da visita do Macron, o negócio da Dona Nena era para ser uma espécie de vitrine, exemplo da bioeconomia na Amazônia que o projeto de investimentos franco-brasileiro diz querer incentivar. Não dá para negar que a causa é nobre. O modelo econômico atual está baseado na exploração de recursos naturais, um ciclo no qual o desmatamento persiste e se intensifica. É justamente ele, o desmatamento, responsável por quase metade das emissões de gases do efeito estufa do Brasil. Para ter uma noção, se a destruição da floresta tropical fosse um país, ele seria o terceiro maior emissor de dióxido de carbono da Terra, segundo dados do World Resources Institute. E detalhe importante, quase todas as atividades que provocam mudanças no solo no Brasil, mais de 80%, estão ligadas à agricultura e à pecuária em escala industrial. A ideia é que, com a bioeconomia, seria possível reduzir o desmatamento, assegurar a diversidade biológica, cultural e social da Amazônia e, ao mesmo tempo, ainda gerar renda. A Associação Brasileira de Bioinovação estima que, só por lá, o novo modelo tem a possibilidade de produzir 284 bilhões de dólares por ano até 2050, mais de R$1 trilhão. Seguindo essa lógica, agricultores familiares como a Dona Nena e comunidades tradicionais ganhariam oportunidades de construir mercados de alto valor agregado, produzindo não só chocolate orgânico, mas também geleia de cumaru, caramelo da caatinga, creme de jambu, baunilha do cerrado e outros produtos locais e exclusivos. A questão é que, como a grande maioria das soluções simples para problemas extremamente complexos, como é o caso das mudanças climáticas, a bioeconomia pode não ser tudo isso que promete. Vários especialistas que estudam a questão ambiental caracterizam a crise que vivemos hoje como uma crise do próprio capitalismo, sistema econômico que visa a obtenção de lucros elevados a partir, entre outras coisas, da exploração dos recursos naturais. O receio é que, com a bioeconomia, haveria apenas um leve ajuste do sistema. Uma das pessoas que pensam assim é a doutora Marcela Vecchione Gonçalves. Quando perguntei para ela se achava que a bioeconomia podia ser transformadora, ela me respondeu: É o capitalismo, de novo, só que é um capitalismo se reinventando para poder se manter enquanto o sistema econômico vigente, ou seja, enquanto o sistema organizativo vigente, majoritário, das relações que coordenam a circulação de valor globalmente. Então, assim, também é manutenção no sentido de que você não diminui a escala. Se você não diminui a escala, você não diminui a degradação. Você não modifica a forma de se relacionar economicamente com o espaço e com as pessoas que estão naquele espaço. Por essa lógica, por exemplo, se o projeto anunciado por Macron e Lula investir em uma plantação de cacau no Pará, como a da Dona Nena, o objetivo não seria garantir que comunidades locais, principalmente as que não produzem cacau, possam comprar chocolate e outros derivados a preço justo. A ideia, ao contrário, seria fornecer matéria-prima para um mercado muito mais amplo, capaz de produzir chocolate em grande escala. O capitalismo também faz isso, define o que é a matéria-prima da vez, o que é o produto beneficiado, e assim estabelece uma diferença de preços entre as duas fases da produção. Via de regra, quem produz a matéria-prima ganha menos do que quem beneficia o produto. No Brasil, quando a gente fala de economia, seja bio ou não, tem que imediatamente pensar em agronegócio. Esse setor representa 1/4 do nosso PIB. E para ele, é muito interessante que o sistema capitalista, que está conectado diretamente à crise climática, como a gente discutiu antes, sobreviva a ela.
Com essa avaliação, pode não surpreender que alguns dos principais grupos por trás do chamado Programa Nacional de Bioeconomia, implementado em 2019 e continuado pelo novo governo Lula, sejam a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, e a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA. Ou seja, os líderes por trás da lógica que alia um business mais sustentável à rentabilidade representam as cadeias de produção dominantes no país. Não as comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas e tradicionais, que estariam na outra ponta dos negócios. Isso tem um porquê. Não é só que as grandes empresas, de repente, adquiriram consciência ecológica, como explica Marcela, mas principalmente para que elas possam se adaptar a uma nova realidade global em que precisam estar alinhadas com um modelo de negócios baseado em emissões de carbono reduzidas. Hoje em dia, como diz a economista romena Daniela Gabor, né, inclusive assessora atual do Green Deal europeu, né, bastante crítica, mas é assessora do Green Deal europeu, nós estamos numa era dos ajustes macroeconômicos verdes. Então, os estados, tanto no nível federal quanto no nível subnacional, eles vão criando toda uma linguagem de políticas públicas e uma estruturação de políticas públicas para estar ok com o que significa esses ajustes. Porque isso é importante do ponto de vista econômico e especialmente do ponto de vista financeiro para garantir uma regulamentação em nível global para atração desses investimentos e, ao mesmo tempo, para garantir a segurança jurídica desses investimentos. Para entender isso melhor, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Era 2007, quando uma grave crise financeira nos Estados Unidos chacoalhou o mundo inteiro. A Bolsa Americana despencou naquele ano, por causa de empréstimos hipotecários de alto risco, em inglês subprime, nome pelo qual ficou conhecida essa crise, que começaram a ser liquidados, sendo que quem tinha pedido os empréstimos não conseguia pagar a dívida. Aquilo quebrou vários bancos e arrasou economias. Sabe aquele filme A Grande Aposta, de 2015? É sobre essa história. Pode parecer que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo nesse episódio, mas, por causa da crise dos subprimes, muita gente começou a se perguntar: como garantir que uma coisa como essa não volte a acontecer? Como adaptar o sistema capitalista a novas realidades? Foi naquele contexto que surgiu o conceito de capital natural, o ativo da bioeconomia. Vamos falar um pouquinho de economiquez. Um ativo, na linguagem financeira, é aquilo sobre o qual é possível gerar valor, para liquidar no futuro. Então, a ideia da bioeconomia é fazer uma aposta nesse capital natural como a fonte de circulação econômica para gerar crescimento. Só 5 anos depois da crise dos subprimes, na Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável que aconteceu no Rio de Janeiro, foram apresentados os primeiros documentos organizados e propostas do capital natural. A partir daí, foi se consolidando a narrativa do capitalismo verde como a solução não só para a crise climática, mas também para a própria crise do capitalismo. É bem aí que a Amazônia se insere, bem como a visita do presidente Emmanuel Macron a Belém, no complicado xadrez geopolítico das mudanças climáticas. Aqui, mais uma vez, a doutora Marcela Vecchione. É quase assim, a Amazônia é alto risco, mas ao mesmo tempo vale muito, você está entendendo? Pensa numa bolsa de valores, né? Ou seja, investir na Amazônia tem uma adicionalidade para quem investe muito grande. Porque há uma ameaça muito grande no entorno, mas, ao mesmo tempo, o que existe dentro é muito de valor. Pelo Acordo do Clima, lá no artigo 6, os Estados nacionais signatários, por suas atividades de cooperação, e isso é que está sendo regulamentado, é uma das coisas que está sendo regulamentada no Acordo do Clima agora, eles podem usar essas atividades de cooperação que tenham a ver com redução de emissão de carbono, conservação da biodiversidade, né, para gerar créditos para completar
aquilo que eles não conseguirem cumprir nas suas contribuições nacionalmente determinadas. Ou seja, investir na Amazônia rende, para quem está dentro e fora do país. E são as grandes empresas transnacionais, cujos negócios foram historicamente poluidores, que não só vão se beneficiar disso, mas também estão formulando as regras do jogo. Enquanto isso, quem vive na Amazônia vai perdendo autonomia. Isso já está acontecendo. Nos anos 2000, no Acre, aconteceu o primeiro projeto piloto de cooperação do Banco Internacional de Desenvolvimento, o BID, com o governo de Jorge Viana, para a valorização dos ativos florestais do estado. Foi a Marcela quem me contou essa história. Naquela época, estava se descobrindo o valor do murumuru enquanto óleo para a indústria de cosméticos. Então propuseram um acordo para os indígenas Axaninca fornecerem matéria-prima, fazendo a coleta em sua terra, Campa do Rio Amônia, rica em murumuru. Mana, os Axanincas ficavam só coletando murumuru o tempo inteiro, da hora que acordava até a hora que ia deitar. Com as mãos tudo machucadas de espinho, viraram coletores de murumuru. Viraram, como dizia um deles, eu virei operário da floresta. E aí teve uma hora que eles viraram, né, os Axanincas são muito articulados politicamente, que eles numa reunião lá falaram assim, não vamos mais fazer isso. Tá até entrando a renda monetária, né, e tudo mais, mas a gente está deixando de viver como a gente vive. Inclusive, deixar de viver como a gente vive impede a gente de cuidar das nossas frutíferas, de manejar os nossos peixes, né? Ou seja, de manter a biodiversidade de acordo com a vida social corrente deles, entende? Mas aí eu pergunto de novo, quem que ganha com essa história? Né? É a população da floresta, né, que vai receber um Bolsa Verde de, em média, R$300 por mês? Entende? Ou são os grandes investidores do mercado financeiro que investem nas traders, que no final das contas estão dedicadas a um crescimento econômico e empresarial, mas baseado em monoculturas. E aí a gente se pergunta, como é que isso é bioeconomia? Como é que isso é economia da vida? Por isso tanto se fala em um novo processo colonial, marcado pelo chamado imperialismo verde. A Marcela me questionou, se apenas um dos lados dessa troca planeja qual é o futuro e qual é a melhor maneira de chegar lá, a gente não está vivenciando novos padrões, ainda que mais sutis e mais benevolentes, de relações coloniais? É bem possível. Se você está se sentindo em um beco sem saída, você não está sozinho. O cenário é mesmo bem complexo. Muita gente está procurando a resposta para a crise climática, ainda sem muito sucesso. Mas tem algumas sugestões muito bacanas por aí. Por exemplo, tem várias comunidades no Brasil, inclusive na Amazônia, que já praticam a agroecologia, que é uma outra palavra da moda apropriada por esse discurso de transição verde. A agroecologia é uma nova proposta de plantio. Ela envolve trabalhar em porções de terra menores, mais desconcentradas, com base na reforma agrária, sem a utilização de agrotóxicos, uma produção em menor escala, sazonal, com circuitos de troca curta. Ou seja, as coisas, os produtos, não vão viajar tanto. Pode ser que nem sempre tenha morango, maçã e uva toda vez que você vai no mercado. Mas essa disponibilidade constante que a gente está acostumado só existe justamente porque a produção se baseia em um modelo degradante da natureza, para poder ter a escala que tem. Ainda faltam propostas de políticas públicas a nível nacional para ter uma transição agroecológica das formas de produção atuais. O investimento em pequenos projetos regionais nem se compara aos recursos direcionados para a grande agropecuária bioeconômica de baixo carbono, que, como a Marcela disse, de bio, vida, tem muito pouco.
Este foi mais um episódio do podcast Olho d'Água, produzido pela Amazônia Latitude. A Amazônia Latitude é um veículo sem fins lucrativos, cujo lema é Ciência e Jornalismo pela Floresta. Se você gostou desse programa, avalie a gente no seu tocador de podcast, curta o nosso perfil e siga a Amazônia Latitude nas redes sociais. Se puder, contribua para que a nossa equipe continue produzindo novos conteúdos. Você pode fazer uma doação por meio do Pix amazonialatitude@gmail.com. Confira ainda notícias, artigos, colunas, resenhas, fotogalerias e muito mais no site amazonialatitude.com. Além da entrevista exclusiva com a doutora Marcela Vecchioni Gonçalves, esse episódio usou áudios de TV Brasil e Deutsche Welle. O roteiro e a locução são de Amanda Pesce. A edição sonora é de Felipe Andretta. A revisão é de Isabela Galante. A identidade visual é de Fabrício Vinhas. E a produção e direção geral é de Marcos Colom. Um grande abraço e até a próxima!